E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e aqui vamos começar mais uma aula de História Geral, logo depois da nossa vinheta. Bem, meus queridos, minhas queridas, hoje iremos falar sobre o imperialismo no continente africano. Nas aulas anteriores, falamos justamente do domínio territorial europeu, falamos sobre o conceito de imperialismo, falamos sobre o neocolonialismo, falamos sobre o darwinismo social, falamos sobre o fardo do homem branco. E hoje iremos falar então de que maneira foi colocado na prática esse imperialismo. De que maneira esse imperialismo foi colocado. E para começo de conversa, e antes de começar, gostaria de falar para você: se inscreva aí no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, ative o nosso sininho, entra no nosso Instagram para você me conhecer um pouquinho, que logo vou estar colocando novidades no Instagram também, tá? E fazemos tudo isso com amor e carinho para você estudar, para você alcançar os seus objetivos. Beleza? Meninos, quando falamos de imperialismo na África, lembramos que esse imperialismo começa a partir do momento que ocorre a chamada Conferência de Berlim. E o que foi a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim foi nada mais nada menos que a reunião de 14 países europeus, mais Estados Unidos e Rússia, cujo objetivo é delimitar as fronteiras coloniais e normas a serem seguidas pelas potências colonizadoras, tá? No continente africano. É claro que com essas normas, essas ideias, nem tudo seria dividido de maneira igual, seria de maneira partidária. É claro que alguns países terão maiores domínios, maiores territórios. E nessa política imperialista, eles não irão respeitar de maneira alguma as diferenças culturais, sociais, políticas e econômicas dos povos que habitam o continente africano. E aí você observa que a Conferência de Berlim vai ser o grande responsável por esse processo de dominação, por esse processo de colonização, ok? Só que aí, observando o mapa, você observa que tem dois mapas em destaque aí. Entre eles, encontramos o mapas, ficando doido, bandeiras de países, entre eles a bandeira da Inglaterra e a bandeira da França. E aí você observa-se que domínios franceses. Tá, quais seriam então os domínios franceses? Se observar no mapa, a França vai dominar toda a região norte do continente africano. Grande parcela do território do continente africano será dominado pelos franceses, como a Argélia, Marrocos, a África Ocidental Francesa, a África Equatorial Francesa e a região de Madagascar, mais ao sul. Já um outro país que vai dominar muito vai ser os ingleses, no qual vão dominar o Sudão anglo-egípcio e parte então do território egípcio, vão dominar a Somália, a África Oriental Britânica, região próxima de Camarões e, é claro, a região sul do continente africano. Diante disso, observamos que os dois países com maior potência industrial e econômica vai ter muito mais domínios territoriais. E os países imperiais irão também conseguir suas parcelas de terras, suas parcelinhas de lotes, ok? Só que aí, para poder alcançar a supremacia britânica, vai chegar ao poder da Inglaterra um primeiro-ministro conhecido como Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli será responsável pela obtenção do Canal de Suez. Canal este, Suez, que estava sob o controle francês e do Estado egípcio. Só que através de ações do governo egípcio, o governo britânico compra essas ações do governo, começa a ter o controle do Canal de Suez. Então chega no momento que o Egito começa a ter o quê? Dupla administração. Ora franceses e ora ingleses. Só que a partir de 1904, os franceses decidem não mais controlar e dominar o Egito, né? E decide abandonar então o comando do Estado egípcio. Só que aí a Inglaterra está por trás, porque a Inglaterra, em troca dessa saída francesa, promete apoio político, econômico e, é claro, apoio para que eles possam conquistar o território do Marrocos, ok? Só que nem tudo vai ser mil e uma maravilhas. Nesse domínio britânico na África vai ocorrer um conflito que nós chamamos de Guerra dos Boeres. E esse conflito, o que foi? Esse conflito foi nada mais nada menos que uma guerra entre colonos holandeses e ingleses que lutaram pelo controle da atual África do Sul. A guerra durou de 11 de outubro de 1899 a 31 de maio de 1902.
Podemos falar que entre os fatores que levaram à guerra dos boeres, começa bem lá atrás, começa lá no século XVII, 1652, quando a Companhia Holandesa das Índias Orientais, fundou um assentamento no Cabo da Boa Esperança, na extremidade sul da África. A companhia incentivou os agricultores holandeses, conhecidos como boeres, a fixar-se na região. Os boeres, nesse momento, usavam mão de obra o quê? Escrava, e é claro, mão de obra escrava negra. Só que aí a Grã-Bretanha passou então a dominar a região do Cabo a partir de 1806 e fundou várias colônias ali. Os britânicos aboliram a escravidão das suas colônias nessa região por volta de 1833, mas não quer dizer que acabou com as diferenças sociais, a desigualdade social não, e a discriminação racial. Isso se manteve, ok? Insatisfeitos então com o domínio britânico na região, cerca de 12 mil boeres foram para o interior do país e fundaram duas repúblicas próprias, chamadas de Transvaal e Orange. Só que aí, algum tempo depois, ouros e diamantes foram encontrados na República dos Boeres e atraiu a atenção de várias pessoas. E esses recém-chegados se revoltaram contra o governo boer, recebendo ajuda dos britânicos. Embora a revolta tenha fracassado, ela provocou a ira dos boeres, que reforçaram suas defesas e em 1899 atacaram as colônias britânicas, dando início à Guerra dos Boeres. Com isso, a guerra é marcada a partir de dezembro de 1899, onde os boeres tomaram 3 cidades britânicas importantes. Mas, nos anos seguintes, devido à supremacia britânica tecnológica de armamentos, tomaram as cidades boeres de Bloemfontein, Joanesburgo e Pretória. Com isso, perto do fim da guerra, os boeres passaram a formar bandos pequenos que lançavam ataques repetindo contra postos britânicos. Os britânicos reagiram ateando fogo à fazenda dos boeres e aprisionando milhares deles em campos de concentração. Somente em 1902 a Grã-Bretanha destruiu o exército boer. E aí foi assinado o Tratado de Pretória, que pôs fim à guerra em 31 de maio de 1902. Contudo, as repúblicas boeres então se tornaram colônias britânicas e em 1910 passaram a ser chamadas províncias, a chamada União Sul-Africana. E aí observamos que esse domínio, esse controle inglês, francês, na região do continente africano e de outros países europeus, lembra-se, não vai respeitar as diferenças sociais, diferenças econômicas dos povos que habitavam essa região. Pelo contrário, eles vão defender o interesse deles, interesse capitalista e interesse econômico. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se no canal. Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. Fui!